Papo sobre áudio. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre samples e a tecnologia virtual de instrumentos virtuais utilizados em gravações, em estúdios de gravações e usados também em palcos, em shows ao vivo e assim por diante. Eu fiz uma listagem, na verdade eu fiz um vídeo anterior, na minha playlist aqui tem um vídeo falando um pouco sobre as vantagens de se tocar utilizando essa tecnologia de samples e instrumentos virtuais. Eu vou deixar aqui na descrição, em algum lugar vai aparecer aí para você assistir, caso você não tenha assistido, falando um pouco das vantagens, né? Esse vídeo fala das vantagens de se utilizar instrumentos virtuais e samples e tudo mais. E no vídeo de hoje também eu quero falar sobre desvantagens. Assim como todo assunto, nós temos, obviamente, coisas positivas, favoráveis, e também coisas que são negativas, né? Que podem, digamos assim, não ser tão vantajosas, né? Então eu fiz uma seleção aqui de pelo menos 4 itens. Se você tiver algum outro ponto a declarar, eu peço que escreva aí nos comentários para a gente compartilhar aí esse conhecimento, esse assunto a respeito de samples, né? Tecnologia virtual de instrumentos. Bom, uma das desvantagens de nós utilizarmos samples são, eu marquei aqui como em primeiro lugar, né? Alguns instrumentos não são tão reais. Isso aqui é uma grande verdade, né? Então, claro que nesse ano de 2016 aqui, e acredito que daqui em diante, a tendência dos instrumentos virtuais é ser cada vez mais avançado em questão de qualidade sonora, os instrumentos têm cada vez mais dinâmicas, né? Só que mesmo assim tem muita coisa que não é tão real assim, né? Instrumentos virtuais que não são tão reais, que dá na cara, dá pra perceber que são instrumentos eletrônicos, né, tal. Parece até karaokê às vezes, né? Aquele som de karaokê parece um som de, sei lá, isopor, um negócio meio artificial. E muitas vezes a pessoa tem que saber tocar, né? Cada instrumento tem um jeito certo de tocar, né? Você tem que executar imitando da forma mais próxima possível o instrumento real. Por exemplo, o violão. Geralmente nós tecladistas, a gente toca tudo, a gente aperta de uma vez só assim, né? As teclas. Mas o correto é a gente fazer os dedilhados do violão, né? Sempre tem aqui, geralmente, né? Não que seja uma regra isso, mas só para exemplificar, do mais grave para o mais agudo, o dedilhado, né? Fazer aquele strum, a gente fala em inglês strum, que significa arranhar, né? Aquele ato de arranhar, a gente tem que simular isso no teclado, no nosso controlador também. Então, devido a esses fatores, algumas coisas não são tão vantajosas assim de se utilizar como instrumentos virtuais, né? Então essa é uma das desvantagens. O ponto número 2 é que toda vez que você utiliza um sample, né, você cria sua biblioteca de samples, você tem que mixar esses samples, né? Se você grava ou se você utiliza esses instrumentos ao vivo, cada biblioteca tem um volume, tem um tipo de mixagem. Então você tem, para não ficar desconfigurado o seu set, você tem que mixar isso daí e muitas vezes dá trabalho. No meu caso, como eu faço shows ao vivo utilizando samples e não utilizo banda, enfim, pra mim dá um trabalho danado configurar, sei lá, 3, 4 horas de show e cada música você tem que ter aquela mixagem padrão. Então esse é outra desvantagem que eu vejo aí na utilização de samples, né? A terceira desvantagem é que no meu caso, né, se você usa VS, né, uma pré-programação nos seus shows, todo show é a mesma coisa. Então, por exemplo, eu não dependo de um baterista para tocar comigo. Então eu mesmo crio as baterias, deixo já pré-programado e executo o show ao vivo, com o meu teclado ao vivo, voz e alguns instrumentos externos, né, quando precisa, mas eu não utilizo bateria. Porém, as viradas da bateria, tudo igual, todo show é a mesma coisa, não existe a ideia humana, a convenção humana na hora de executar o show, né?
Isso no caso de uma apresentação ao vivo. Então essa é uma desvantagem. E também quando no meu caso, quando eu toco com poucos integrantes, quanto menos integrantes, essa é o fator número 4 que eu marquei aqui. Quanto menos integrantes, menos interações existe no palco, né? Então, um show, né, com uma pessoa no palco é diferente de ter, por exemplo, 5, 6 pessoas, né? A interação em cima do palco, aquele brilho que dá no palco é totalmente diferente. Isso acaba, no caso, falando a respeito de shows ao vivo, acaba deixando um pouco a desejar. Então, esses foram os 4 pontos aí que eu acho como desvantagem nesse mundo, né, de pessoas que utilizam samples. Claro que a gente tem que colocar na balança se compensa pra gente utilizar os samples em gravações ou em shows ao vivo, né, ou não. Aí fica a seu critério pensar. Se tiver mais algum ponto aí que você que utiliza sample, alguma questão envolvida aí, pode descrever nos comentários aqui, que a gente vai... É sempre importante a gente conversar a respeito desses assuntos que são, de certa forma, do nosso interesse. A gente se vê aqui no próximo vídeo interessante, com assuntos bacanas. Quem quiser me adicionar, meus contatos sempre na descrição do vídeo. Deixo aqui um abraço para todos aí que me acompanham. Valeu, falou galera!